Olá, galera. Muito boa noite. Sou o professor José Adriano, São Sebastião do Anta. Ok? E aqui está um modelo do nosso plano de aula. Ele está com o plano maio 2021, mas a gente está seguindo sequência. A aula estará disponibilizada em nossos veículos de transmissão, no qual nós possuímos nós temos e-mail, WhatsApp, ok? E o Instagram. Nossas aulas poderão, né, ela estar direcionada ao sétimo ano, no qual o nosso tema é ciências. Esse é um material preparado, um material muito bacana do professor Fabiano Vilatório Ferreira. É um professor no qual eu tive contato, um professor muito bacana. A gente conversou pessoalmente e ele disse, não, pode usar meu trabalho. Aí ele preparou esse slide muito bacana e eu vou trabalhar essa aula com vocês usando esse material dele, certo? O que nós vamos trabalhar? Eu peço aí que a gente está, né, nesse distanciamento, onde a gente está cada um procurando estar mais reservado em suas residências, tá? Mas o nosso caminho é esse, nós não vamos parar, a vida continua, tá certo? Procurar manter os mais seguros da Covid, né? No qual isso pode causar transtornos aí, porque nós temos um cidadão que está nos incomodando, que é o vírus da Covid-19. Beleza, meus queridos? É isso aí, muito boa noite para todo mundo. Eu quero que vocês assistem essa aula comigo, vocês participem da aula. Qualquer dúvida, o WhatsApp está aqui. A hora que eu enviar essa aula para vocês, eu vou enviar essa aula gravada e nas dúvidas vocês me retornam, né, pelo WhatsApp e eu vou mandar mensagem. Se a dúvida for a mesma, na verdade, vamos fazer assim, nós vamos mandar as dúvidas no grupo. Beleza? Combinado assim? Então, isso aí. Vocês são uma turminha animada, turma muito bacana. E nós vamos partir. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Vou estar voltando de slide aqui porque eu tenho material completo aqui. Então é muita aula. Beleza? Nós vamos iniciar o nosso tema com nivelamento e descoberta da célula. Né? No entanto, isso é uma aula 1 do professor, o professor Fabiano, ele usou esse material como aula 1, tá? Fabiano Vilatório Ferreira, muito obrigado aí pela permissão aí, nós entramos em contato e trabalhar com o seu material, muito bacana esse contato, beleza? Então, nós vamos iniciar o seguinte, vamos conversar sobre a imagem. Essa é a nossa pergunta. O que você vê nessa imagem? Você pode estar passando aí mil coisas na sua cabeça, né? Onde você vê um cachorrinho, né? Parece ser uma criança, talvez sexo feminino, uma bicicleta, onde ao fundo a gente vê árvores, algumas coloração de folhas, não está dando, né, bem ao certo para ver. A imagem aqui ficou um pouco ofuscada, então não dá para ver se é flores ou folhas, mas acredito eu que seja folhas. E você está vendo aí esse super dog, né? Então, o que passa na sua cabeça dessa imagem? O que tem a ver com a nossa aula de hoje, né? Que a gente está falando sobre a descoberta da célula. Avançando um pouquinho mais, nós temos aqui todos os seres vivos são formados por uma célula ou mais células consideradas estrutura básica da vida. Então, ou seja, se a célula é a estrutura básica da vida, porque ela é a menor unidade funcional da vida, ou seja, a célula ela é tamanho minúsculo,
não vamos nem dizer o termo minúsculo. Você não consegue, você não vê uma célula a olho nu. Você depende de, como eu digo, de estruturas, de aparelhos, né? Não vou nem citar o nome agora, vamos segurar mais um pouquinho, tá? Vamos segurar mais um pouquinho a ansiedade aí, que daqui a pouco nós vamos descobrir qual é o aparelho que eu uso para eu descobrir uma célula. De novo, a gente vê aí, é um indivíduo humano, mais um animal, né? Se é humano, nós podemos considerar, e vamos considerar que é um hominídeo, tá? É um Homo sapiens. Nós temos um dog, aí o nosso cachorrinho, e uma árvore mais ao fundo, na outra imagem. Então, todas essas três imagens são constituídas por células. Célula animal e célula vegetal. Elas têm algumas diferenças, tá? Em partes, tem alguns componentes que tem na vegetal que também tem na célula animal. Mas não se engane. Tem partes da célula que ela se diferencia, tá? Por exemplo, vamos avançar mais um pouquinho, eu vou deixar vocês um pouquinho da curiosidade. Mais um pouquinho. Vamos lá. Todas as células são pequenas estruturas vivas que têm uma organização interna na cada... Não, desculpa, perdão, pelo embromation. Na qual cada parte é responsável por uma determinada atividade. Vamos falar mais um pouquinho, então vamos... deixa eu matar a curiosidade de vocês aqui. Por exemplo, o que você acha que tem na célula vegetal que não tem na célula animal? Ou que tem na célula animal e não tem na célula vegetal? O que diferencia para você? Isso aí é algo que você vai pensar. E futuramente nós vamos tirando as dúvidas. Vai digerindo isso aí, armazenando, colocando, vai ficando com aquela pulguinha aí, que daqui a pouco nós vamos ter... não vamos dizer nem daqui a pouco, vamos absorver bem o assunto para daqui a um certo tempo, talvez na nossa próxima aula, a gente consiga já estar mais habituado com o assunto. Então, primeiramente, vamos dar uma pincelada aqui e nós vamos se habituar com o assunto. Beleza? Então, se é responsável, nós temos aqui uma célula. Ela está indicando se é célula animal ou se é célula vegetal? Não, ela não está especificando. Mas essa célula, ela tem as suas divisórias, os seus componentes. Por exemplo, nós temos aqui, você vê onde está, não vou conseguir mostrar aqui, porque, como eu digo, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, para que vocês vejam onde eu estou mostrando. Deixa eu tentar encontrar um mouse aqui. Opa, achei o mouse. Achei uma... Opa, encontrei. Olha, aqui nós temos as organelas. Olha que riscadinho de azul. Olha isso. Então, nós temos as organelas, que elas são estruturas que ficam dentro da célula. Vocês podem ver que eles estão dentro da célula, tá? Mais precisamente dentro do citoplasma. Olha onde está o citoplasma, qual é a sua camada, tá? Qual é o seu tamanho, o seu envoltório, tá? Ela é composto por um líquido gelatinoso, tá? E por sermos seres pluricelulares, opa, mais uma confusãozinha aí para a gente resolver. O que é um ser pluricelular e um ser unicelular? Vai armazenando aí, anota no seu caderninho aí, e depois a gente vai ver essas diferenças aí. Bacana? Temos a complexidade enorme dentro de nós,
que são essas estruturas que vão fazer a célula funcionar. Quem que vai fazer a célula funcionar? Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Deixa eu fazer uma... Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Olha, tá aqui, ó, um núcleo. Então, nós temos esses componentes que vai fazer o funcionamento da célula. A membrana plasmática, o citoplasma, núcleo e as organelas. Então, todo esse conjunto é que vai fazer a célula funcionar. E as organelas, nós temos a mitocôndria, tá? Nós não vamos especificar agora cada uma delas não, porque senão essa aula vai ficar muito extensa. Vamos dar um básico do básico nessa aula, quando a gente vai começar, que depois a gente tem aqueles processos de divisões celulares, entendeu? O haploidismo, diploidismo. Então, nós vamos por parte, beleza? Então, nós temos a mitocôndria, ribossomos, retículo endoplasmático, lisossomos, os peroxissomos, complexo golgiense, que mais? Plastídeos e os vacúolos. Opa! Temos vacúolos? Espera aí. Se temos vacúolos e nós temos os plastídeos, então nós temos várias funcionalidades da célula. Aí a gente já começa a dar aquela misturada. É célula animal ou é célula vegetal? Vamos caminhar mais um pouquinho. Ainda vai armazenando todo esse processo aí. Vai anotando no seu caderno aí que depois a gente vai fazer uma aulinha especificando cada um desses processos. Beleza? Não vamos colocar agora, porque senão vai confundir a mente de vocês. Tá? Vamos deixar um pouquinho aí. Vamos só passando mesmo para vocês conhecer a base. Ou seja, vamos conhecer o esqueleto de uma casa. Depois que nós vamos interagir com a arquitetura por dentro, as luminárias, como vai ser a cerâmica, como vai ser a parede. Nesse caso aqui, nós vamos desfrutar toda dessa ideia juntos, mas primeiro vamos por partes, beleza? Especificando um pouquinho, vamos só especificar aqui esses componentes dessa célula. Bacana? Nós temos o citoplasma, né, como dito anteriormente, que ele é dado à região interna de parte da célula, sendo que a célula eucarionte ele está localizada na membrana plasmática. Então, o citoplasma ele é a região onde ele vai acoplar, entendeu? No entanto, a gente tem até alguns símbolos assim, sinais em libras, tá? Que em libras, às vezes, acontece. Isso aqui significa célula, tá? Às vezes, célula. Tem alguns que usam célula, porque é como se fosse isso aqui um envoltório, mas justamente pelo fato do citoplasma, ele faz isso. Localizado na membrana plasmática e no núcleo, mas não podemos esquecer ainda que é no citoplasma que encontramos as células eucariontes, as chamadas organelas celulares, tais como mitocôndrias e complexos golgiense. Beleza? Então, tá todo essa... a gente lá vai construindo a nossa casa na base. Vamos construindo devagar. Nós temos o núcleo da célula, ela é onde contém o material genético. Ok? Então, o núcleo, de uma forma geral, ele é de maior organela, né, celular, porque ele é delimitado pela membrana. Então, mais prático você pegar, se você pegar uma cebola e você dividir ela ao meio, o que você vai tendo? Você vai tendo camadas, certo? Então, a célula é o mesmo processo. Você vai tendo camadas. Cada vez que você for analisando ela, que você for aprofundando, você vai descobrindo todos os processos, todas as estruturas celulares. Beleza?
O que mais que nós podemos dizer aí sobre o núcleo? Ele é onde localiza os cromossomos. Os cromossomos e também ó, a gente fala que é o material hereditário. Por que o material hereditário? Porque nós temos os cromossomos, né? O XY, XX. Ah, tá, mas o que é isso? É um bicho de 7 cabeças? Não, pode ficar tranquilo que isso não morre. Os cromossomos, eles são formados por cromátidos, tá? Então, por isso que ele tem, você pode ver sempre um cromossomo, ele está sempre, forma como se fosse um casinho, tá? E depois nós vamos ainda melhorar isso aí, tá? Só dando uma ideia para vocês e elaborando aí. Eu acredito que muitos de vocês talvez vocês já viram no sexto ano alguma coisa, né? Vocês viram assim na parte do celular. Só que eu não posso já colocar isso tudo de uma vez para vocês, não. Tá? Então eu tenho que ir aos poucos, amenizando, colocando categoricamente no seu espaço para que vocês não se percam. Beleza? Então, é disso que a gente fala aqui, toda a organização celular, porque o citoplasma, ele, nas células eucariontes, isso aí nós podemos já colocar agora, a diferença de uma célula eucarionte com uma procarionte, justamente pelo fato da organização celular. Os seres, como nós vimos anteriormente, unicelulares e os pluricelulares. Então, nós temos os eucariontes e os procariontes. Os eucariontes é onde nós estamos com a estrutura celular toda organizada, tá? Para a sua fundamentação. E no procarionte não há o núcleo, ele está disperso no citoplasma, beleza? Ele não tem envoltório. Quem que é o envoltório? A membrana nuclear ou a membrana plasmática, ok? Porque também ela se delimita entre o citoplasma e o núcleo. Tranquilo, galera? Qualquer dúvida, estamos juntos aí para a gente tirar essa ideia aí. Opa! Deixa eu ver se não passou uma mais. Só mais um. Isso. Seres humanos, cachorro, árvores, arbustos são exemplos de seres vivos, cujos organismos são formados por muitas células. Se são formados por muitas células, eles são o quê, então? Eles são pluricelulares, tá? Ou multicelulares. Também nós falamos dos multicelulares. Então, nós temos o ser humano, as árvores, o cachorro. Porque nas árvores nós temos composição, as raízes têm a sua estrutura celular, a folha, caule, que mais? Troncos, né? Onde a gente tem o xilema, o floema, né? Que são os vasos condutores. Então, passo a passo, nós vamos falando de cada um desses processos. Tranquilo, galera? Avançando mais um pouquinho. Bactérias, paramécios, que é um protozoários, e amebas são exemplos de seres que têm organismos formados por uma só célula. Eles são chamados de unicelulares, porque eles não são seres pluricelulares. Ser unicelular é formado por uma única célula. Tranquilo? Então, nós conseguimos fazer essa divisão aí. Aí a gente... Mais um outro passo que a gente busca lá da estrutura celular, como que uma célula, né, ainda a gente precisa
dar uma revisada, talvez, eu acredito que... Mas, como já é visto no 6º ano, na verdade, a formação de uma célula, tá? A formação da célula procarionte e eucarionte. Como se originou, tá? Aí são várias teorias na qual a gente tem que buscar essas teorias chamadas, né, as teorias celulares. Beleza? Avançando mais um pouquinho, as células foram descobertas por Robert Hooke em 1665, que observava cortes de cortiça, material de origem vegetal utilizado para fazer rolhas. Tá. O uso aí que a gente fala é porque ele é um material usado para fazer rolhas, né? A gente coloca o seguinte, não que o que acontece, estou apagando o lápis aqui, beleza? É que é o seguinte, aqui vocês podem ver a árvore, né? Que é onde a árvore na qual ele extraiu, né, a cortiça e usou para fazer rolha. E nessa cortiça ele fez essa observação. Vamos seguir um pouco adiante. Eu tenho que apagar o lápis para eu conseguir avançar. Aí, galera. Deixa eu voltar um pouquinho, conferirmos. Como Robert Hooke descobriu a célula, tá? Ele usou, né, um aparelho, utensílio, vamos dizer utensílio, uma máquina, o que ele usou? Então, o que você vê nessa imagem? Imagem bonita, né? Na verdade, nós temos duas observações a fazer. Uma constituição, um ser humano, tá? Na qual ele estruturalmente de células. E o outro nós temos aí o microscópio, que foi usado, né, utilizado em 1665 por Robert Hooke, no qual ele consegue, né, analisar a célula. Qual é a célula que ele vai ver na cortiça? Ele vai ver uma célula animal ali? Ele vai ver como eu digo, uma hemácia, glóbulos brancos, que são constituídos por sangue. Será que ele vai ver isso na cortiça? Não, né? Porque ali é uma célula vegetal. Beleza? Opa, olha isso. Que bacana. Então, esse importante pesquisador analisou o corte da cortiça, aí o microscópio verificou a presença de espaço vazio, os quais chamou de célula. Porque a célula, digamos que ela, às vezes, ela está... Vou tentar fazer um minúsculo desenho para vocês verem. Ela fica em aglomerados. E você vê uma célula nesse formato. Deixa eu ver se está dando para ver. Ó, tem que chegar lá. Nesse formato que você vê um tecido celular. Desse jeito. Bacana? Então, aí aparece esse primeiro microscópio aí, é coisa basicamente assim, rústica. Hoje a gente tem técnicas modernas. Então, aquilo que eu falei lá anteriormente, olha, não vamos falar o que a gente usa, né, no momento não, vamos segurar um pouquinho aí, mas acaba que a aula obriga a gente a falar. Não tem jeito a gente tentar esconder não, hein? Tem coisa que nós temos que ir liberando, sim, dentro dessa aula. Então, vocês podem ver como que é o funcionamento aí, tá? Onde você tem, onde você coloca o material, tá? Aqui embaixo, né? E ele consegue observar. Aí ele observou espaços vazios. E ele chamou espaço vazio de célula. Opa, peraí. Mas é espaço vazio que ele chamou de célula? Não. É que ele viu que
há espaços vazios, tá? Há espaços vazios, mas a célula em si, ela está ela tá desenhada ali naquela estrutura que ele pegou. Ela está ali visivelmente, ok? Ela está nesse formato. Se a cortiça vista no microscópio, tá? Ele viu ela no microscópio, ela está desse jeito, ou seja, ela está em camadas. Vocês viram esse desenho tosquinho que eu fiz aqui para vocês? Quase vocês nem viram nada, né? Por ilusão de professor, que fica meio doidão aqui. Mas tudo bem, isso é normal. Vamos levar na vida. Olha, vocês podem analisar aqui que onde ela está em camadas. Então, digamos que esse aqui seja um pedaço de cortiça, parece ser um corte, né, onde ele foi bem, né? Quando você vai fazer um corte desse, você escolhe ela tem um tipo de corte que ela vai oferecer melhor condição de visibilidade. Então, eu acredito que seja provavelmente um corte na horizontal, ok? Então, aqui ele consegue ver esse espaço que ele considera vazio é porque ele vê a cortiça seca, tá? Mas quando a árvore da cortiça está lá, esse espaço é vazio? Não. Esse espaço que ele considerou que ele está vazio, ele não é vazio, tá? Então, assim é a nossa célula. Então, dentro de cada célula é onde você vê as estruturas celulares, tá? Mais um desenho aí para a gente ver, olha. Robert Hooke observou os buraquinhos ocos na cortiça, porém, antes da morte do vegetal, havia estruturas vivas nesse espaço. Não é isso que eu acabei de falar? Havia estruturas vivas nesse espaço. Então, o que acontece? Aqui, ele está vendo ele oco. Então, parece uma telinha, né? Até bonito de se ver, né? Então, observando nesse microscópio, né? Então ele consegue analisar essa telinha. Beleza, galera? Avançando mais um pouquinho. As células são estruturas geralmente microscópicas, que não podem ser vistas a olho nu. Você vai conseguir ver uma célula a olho nu? Como? Que jeito? Você vai ver uma estrutura em macro, porque nós não temos a possibilidade de alcançar, né, a olho nu essas microestruturas. Né, que, na verdade, são estruturas assim que você só vai ver mesmo usando algum tecido, algum aparelho que possa ampliar a imagem, tá? Vamos dizer assim, ampliar a imagem. Só no microscópio é olhar, né? Você vai ampliar a imagem, você vai focar ali o ponto e você vai tentar a melhor nitidez possível. Então, por isso que o uso do microscópio é importante na nossa vida hoje, principalmente, né, aí com a nossa evolução na medicina, nas nossas pesquisas científicas. É por isso que o primeiro registro de uma célula foi feito apenas após a criação do microscópio. Então, peraí, existia célula antes? Ah, claro, existia, mas ela só pôde ser vista depois do microscópio. Aqui nós temos isso é apenas a ideia, né, de vamos copiar o mapa conceitual, mas vamos copiar ele mais na nossa mente. Vamos colocar ele para a gente não esquecer. A ideia central é a gente digerir isso aí e a gente fazer esse apanhado e deixar armazenado. Seres vivos. Opa, eu tenho um ser vivo. O que é que eu tenho um ser vivo? Eu tenho um cachorro. Beleza, você tem um ser vivo. Células. Será que eu vou encontrar cloroplastos no cachorro? Não. Porque cloroplastos ele é de uma célula vegetal. Tá? Nós temos outras estruturas que são de células animal. Na célula vegetal,
né, a gente se diversifica pelos cloroplastos aí, porque nós não temos, então você não vê nenhum verdinho por aí, né? E os cloroplastos, esses que dá sentido a essa coloração, né? Verde, aí tem os plastídeos, então você muda toda essa, dá essa diferença entre células animal, célula vegetal. Opa, peraí, aí o meu cachorro, ele é célula, ele só tem uma célula ou milhares de células? Ele é unicelular ou pluricelular? Opa, meu cachorro, ele é pluricelular. Então, voltando, eu tenho um ser vivo, meu cachorro, célula. Ele é célula animal dividida em pluricelular. Ele é unicelular? Não. Ele não é unicelular. Se eu tivesse uma bactéria, ela era o quê? Ela seria pluricelular ou unicelular? Ela é unicelular. A gente desce mais um pouquinho. Uma única célula. Opa, meu cachorro tem uma única célula? Não, meu cachorro tem milhares de células. Então, meu cachorro ele é um pluricelular. Mais um pouco aqui. Avançando um pouquinho mais. Vamos lá. Teoria celular. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa ciência. O que você vê nessa imagem? O que você reflete? O que passa na sua cabeça você vê essa imagem? Se você fosse fazer uma produção de texto, agora, você olhando essa imagem, qual seria o seu contexto? Olha, nós podemos ver que nós temos uma pessoa, né, um humano, célula, não é uma célula. Essa moça, ela não possui cloroplasto, tá? E nós temos as árvores atrás, nós temos gramíneas, parece que tem gramíneas, uma movimentação o quê? Músculos. Então, nós temos uma movimentação muscular, tá? Porque quando você anda, você faz toda essa movimentação, beleza? Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Opa, já vimos isso. Então, são o quê? Isso aqui é só para reforçar, são pluricelulares. São unidades, as células são a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Então, sem célula não há ser vivo, tá? Capaz de realizar transformações químicas que mantêm o funcionamento do organismo. Um exemplo claro, as mitocôndrias. Por que mitocôndrias? Porque elas é responsável pela síntese de ATP no organismo, ou seja, na célula. Aqui nós temos unicelulares, bactérias. Nós temos uma bactéria, nós temos a flor, temos aqui a moça de novo, que são divididas, né, em um protozoário, divididos aqui em unicelulares e pluricelulares. Relembrando mais um pouco da história da célula, né, em 1765, o Robert Hooke, ele é um cientista, ele analisou o pedaço de cortiça no microscópio, que ele mesmo construiu, a importante descoberta, e a cortiça apresenta minúsculos espaços vazios, no qual o Robert Hooke chama de célula. Aqui está os exemplos, né, do que ele usa. A cortiça, a parte morta da planta, porque ele usou uma parte dela para que ele fosse analisar a célula. Hoje você vê, você pode pegar garrafas de vinho, né, que hoje vem até algumas bebidas que ela tem ainda essa cortiça, tá?
ou melhor, algumas é tampa de plástico, mas algumas tipos de bebida usa a rolha, né? Você pode ver com a madeirinha. Toda vez que você vê uma garrafa com a madeirinha, porque ela é fácil de você manuseá-la, entendeu? Então é algo assim que alguém criou desde a parte aí do Robert Hooke, alguém viu que seria útil para o comércio das garrafas aí, para tampar as garrafas, então usam até hoje, tá? Então, e na verdade foram os espaços vazios, nos quais anteriormente havia célula viva. No espaço vazio, que é, opa, o espaço está vazio. Não, mas havia célula viva nesta célula que ele considera, nesse espaço vazio que ele... Aqui nós temos mais... seguindo adiante da história da teoria celular, em 1838 a 1839, os cientistas alemães Matthias Schleiden e Theodor Schwann, olha, nomezinho estranho aí, tá? Não falo alemão de forma alguma, tá? Com base em muitas evidências obtidas em estudos com microscópio, propuseram que todas as plantas e animais são formadas por célula. Então, Robert Hooke vai lá e descobre o microscópio. Então, aquilo ali já foi de base para esses dois cientistas eles concluírem que plantas e animais são formados por células. Segundo a teoria celular, todo ser vivo, mais uma vez aqui, apareceu até um gatinho, dessa vez apareceu até um gatinho na figura, aí está uma flor, tem essa imagem aqui do lado, parece ser parecem os peixinhos, tá? Mas eu não vou arriscar falar o nome assim sem ter certeza, beleza? Vamos, depois a gente vê essa parte aí, mas a gente vê que ser tudo que partiu daqui, nós temos unicelulares, nós temos duas categorias unicelulares, nós temos o restante das categorias aqui dos seres pluricelulares, tá? Que realizam atividades, né, como a gente viu na figura anterior, a moça caminhando, porque nós temos esse poder de locomoção. Tranquilo? Porque nós somos constituídos por um esqueleto, e sobre esse esqueleto nós temos os nossos tecidos, no caso, nós temos o tecido conjuntivo, tecido epitelial, né, e que vai dando forma ao ser humano. Uma pequena observação aqui para nós, olha, organismos considerados vivos, pensam bem, organismos considerados vivos são aqueles que possuem uma organização celular. Bacana. Ou seja, possuem células que apresentam o quê? Metabolismo e capacidade de se reproduzir. Onde que nós vimos que a célula possui capacidade de reproduzir? Lá quando nós vimos no núcleo da célula, que é onde possui os cromossomos. Os cromossomos é que são responsáveis pela reprodução da célula. Beleza? Uma célula vai reproduzir outra. Espera aí. Nós temos esses processos e nós temos também pela reprodução da célula. Aí nós partimos para aquela tese que nós temos a reprodução sexuada, a reprodução assexuada, né? Então, são vários esses processos aí e que nós temos que ir definindo cada um deles. Beleza? Além de ter material genético, um histórico de evolução, o que é histórico de evolução? Nós evoluímos celularmente, tá? Então, nós temos a célula evoluiu. Isso, né, de 1665, você vê uma célula. Ela possui alguma... você consegue fazer alguma comparação com a célula que você pega ela hoje, em 2021, opa, você vai ter mais possibilidades hoje de descobrir, né, propriedades que talvez lá a célula descrita em 1665 não pôde, né, e como os dois cientistas alemães lá, que eles propuseram que plantas e animais
são formados por células, tá? Então, a gente tem essa possibilidade maior hoje de estar concluindo possíveis estruturas celulares mais categóricas, mais fáceis de você, do seu entendimento. Agora, uma observação seguinte: é possível concluir que os vírus não têm células, não possuem metabolismo próprio e não se reproduzem sozinhos. Opa, peraí. Mas vírus não tem célula, mas os dois alemães falaram que plantas e animais, célula, vírus. Você considera vírus um ser vivo ou não? Eis a questão. O que nós precisamos entender? A estrutura do vírus. Então, quando você tem um protozoário, uma bactéria, você analisa a estrutura dela. Assim, o vírus, você analisa a estrutura do vírus. Então, vírus, ele é um ser vivo dependendo do ponto em que vai se encontrar o hospedeiro, porque ele só vai sobreviver se existir um hospedeiro. Como Covid-19, que a gente está aí, o vírus da Covid-19. O que acontece? Se não há hospedeiro, não há como ele sobreviver. Ele não reproduz sozinho, ele não tem essa capacidade, tá certo? Então, vamos ficar de olho nisso aí, para a gente separar, a gente entender toda essa separação, toda essa estrutura. Da separação das estruturas, beleza? Nessa outra imagem, nós vemos aqui que é bacana o desenvolvimento dos microscópios. Cada vez mais, como eu disse, tá aquela comparação de você comparar uma célula lá do Robert Hooke e você hoje, e pesquisar essa mesma célula hoje, então hoje você tem mais possibilidades, tá, de um entendimento melhor, tá, de formação, estrutura, fundamentação da célula. Aumentar as evidências, presença de diversos seres vivos. Outra figura muito bacana, né, de você analisar. Nós temos aqui, por exemplo, a zebra. Opa, peraí. A zebra, a mãe tem listas preta e branca. O filho também saiu com listas preta e branca. Nós não falamos que lá no núcleo da célula, responsável pela hereditariedade, está aí o exemplo da hereditariedade. Eu falei para vocês para a gente ir segurando, mas chega uma hora que a ideia, o conjunto da obra não deixa que você acaba tendo que ir liberando, porque a ideia é a gente fazendo uma coisa de cada vez, mas cada processo vai se encaixando. Então, aquilo que nós falamos lá no início, que era o conceito, aqui a gente vê a prova real, tá? Não vamos dizer prova viva, vamos aprender. Prova viva, diferente de prova real. Então, prova viva, quando a gente fala algo, seria mais ou menos relacionado a algo que está vivo, tá? Mas uma prova real é aquilo que se conclui na realidade, aquilo que existe, beleza? E em 1855, o cientista Rudolf Virchow aprimorou a teoria celular. Olha essa evolução da célula. Ao declarar que toda célula se origina de outra célula pré-existente. Opa, peraí. Uma célula origina-se de outra célula pré-existente. Então, ou seja, tem que haver uma célula para criar uma outra célula. Essa que é a ideia dele. Introduzindo-nos a noção de divisão celular, ou seja, de que a célula pode se dividir e originar-se em novas células. Olha, nós estamos obrigados a usar mais dois termos. A divisão celular, onde nós temos a mitose e a meiose, que são os dois processos de divisão celular, carregando códigos, carregando cópias, tá? Da mãe. Ou seja, como a gente viu aquela zebra, tá? E uma carrega, ela carrega as características, vamos dizer assim, características iguais, e a outra não, que ela faz um outro processo de divisão. Não vamos misturar agora, não. Vamos ficar só com
essa ideia da divisão celular de mitose e meiose por enquanto. Por ser a unidade constituinte de todos os seres vivos e por realizar atividades essenciais que caracterizam a vida, a célula passou a ser considerada a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. Opa, que maravilha! Mas agora nós temos total certeza de que a célula, ela é característica da vida. Opa, a vida tem que haver célula. Essa é a ideia. Tem vida? Tem célula. Não tem vida? Aí acabou a célula. Não, opa, peraí. A célula não vai conseguir mais realizar atividades metabólicas de quando o ser está vivo. Ok? Vamos definir bem isso aí. Se a vida acabou, digamos uma árvore. Aí, a árvore tem todo o processo celular metabólico. Olha o que a imagem está fazendo aí. Olha os modelos, como ela se movimenta, tá? Então, aqui ela está ampliada, mas você não consegue ver ela olho nu. Então, quando você vê que, igual nós temos a situação aí da Covid, ou seja, o vírus, ele penetra na célula. Aí ele tenta fazer o quê? Ele tenta matar a célula. Porque não é ainda, né? Para frente, vocês vão ver que a célula faz um reconhecimento, o vírus faz um reconhecimento. Você pode ver que a célula vai abrir em Y, e é dentro desse Y que o vírus ele vai voltar ao seu material genético, e aí que ele faz o reconhecimento da célula. Aí a célula, na verdade, ele engana a célula, tá? Aí a célula engloba ele. Nós temos o processo de fagocitose das células. Então, todo esse processo funcional de todo ser vivo. Mas, para não perder o raciocínio, como eu estava dizendo, a questão da árvore. Se você cortou uma árvore, né? Não pense na ideia de cortar a árvore, mas só imagine que uma árvore é cortada. Vamos ter a ideia de plantar a árvore, não de cortar a árvore. Mas o que acontece? Se você cortou a árvore, e ela tem os vasos condutores, xilema e floema, vai existir esses vasos, mas depois que você corta ela, não, eles não vão ter funcionalidade nenhuma mais, porque a árvore está sem vida. Porque um completa o outro. Ou seja, não há possibilidade de vida sem a fundamentação da célula. Nós temos aqui a outra imagem que é considerada, né? De novo, sempre esse material é muito bacana, sempre deixando a gente reforçando, né? Para a gente nunca esquecer dele. Vocês podem ver que desde o começo da aula a gente está falando, e aí o material envolve de novo, a gente voltar lá no começo e refazer uma nova ideia da célula, sobre o sistema celular. Tá? Portanto, é considerada a unidade estrutural, pois todo ser vivo é constituído de uma ou mais células. Mas aí nós temos os eucariontes e os procariontes. Tá? E é considerada a unidade funcional, pois a célula é a menor estrutura capaz de realizar os processos característicos dos seres vivos. Ou seja, só vai haver vida se a célula estiver fazendo o seu metabolismo. Por exemplo, a gente usa falar como as mitocôndrias, né, que é responsável pela síntese de ATP. Porque você precisa, né, de energia para o seu dia a dia, a árvore precisa, o seu cão precisa, a gramínea e os pássaros e assim por diante. E nós vamos analisar a imagem, que na imagem aí nós temos um organismo, tá? Nós temos um sistema, um órgão e a célula. Então, o que é? É a funcionalidade, ou seja, o conjunto com a célula que formou um tecido, né? Formou um organismo, que esse organismo, né, forma um tecido, o tecido forma um órgão, o órgão forma um sistema, pronto.
Temos aqui o professor José Adriano. Olha isso. É toda essa ideia. A gente, essa construção. Vamos copiar aqui a linha do tempo, que é, né? Então, está aqui os pesquisadores, né, os cientistas, e as suas observações, que né, um diz que né, observa um tecido vegetal morto, todos os animais são feitos por célula, o shader, né, todos os vegetais são feitos por células, e todas as células vêm de outras células pré-existentes. Beleza, meus queridos? Olha só, vou deixar um videozinho aqui, vou tentar colocar um videozinho aqui que vocês vão adorar. Tá muito bacana, nossa aula estendeu um pouquinho, tá? Mas vai ser muito gratificante para nós. Vocês vão ver como é bacana. E eu vou colocar esse videozinho para tocar aqui para nós, tá? Vocês reflitam ele, façam as atividades, né, do caderno. Deixa eu ver se eu consigo colocá-lo. Não sei se eu vou conseguir. Vai aqui, ó. Ele já está passando um pouquinho. Aí. Deixa eu ampliar a tela aqui. Acredito que vocês vão. Um resumo de tudo que nós vimos. A musiquinha aí, galera. Mitocôndria. É bem didático, tá? Em 3D. Nós somos os pacotes de enzimas, né? Deixa eu arrastar a minha câmera um pouco mais aqui para não atrapalhar. Vou tentar me jogar eu lá no cantinho. Beleza, galera? Isso aí. Olha, muito bacana. Então, aproveite todo esse material aí. Deixa eu parar aqui. Stop share. Deixa eu parar. Tranquilo. Beleza, galera? Forte abraço. Até.